Fala galera, estamos aqui para ter mais uma videoaula no nosso canal. Nós estávamos estudando sobre temperatura, transformações de temperatura, estudamos sobre as três escalas térmicas mais usadas, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Mostrei para vocês como transformar uma temperatura da escala Celsius para Fahrenheit, da Fahrenheit para Celsius, e vamos continuar estudando sobre transformações de temperatura, tá? Então agora a gente vai aprender uma coisa que é bem mais simples, que é transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin e vice-versa, da escala Kelvin para a escala Celsius. Depois vamos ver também como transformar a temperatura da escala Fahrenheit para Kelvin e da Kelvin para Fahrenheit. Então vamos lá. Bom, para transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, a gente vai usar essa formulazinha aqui que é bem simples. TK, que é a temperatura Kelvin, ela é igual a Tc, que é a temperatura Celsius, mais 273. Ou seja, na prática isso é muito fácil. É só você fazer uma continha de mais. Exemplo, eu quero transformar 27 graus Celsius em Kelvin. Então, para resolver, eu pego a fórmula, que é essa daqui, ó, TK igual a Tc mais 273. Onde tem o Tc, eu vou colocar o 27. Então, vai ficar TK igual a 27 mais 273. Fazendo a soma, 27 mais 273 dá 300. Então, 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 graus Kelvin. Ok? Então, só somar, não tem erro. Se eu quiser fazer o contrário, transformar Kelvin em Celsius, o contrário da soma é a subtração. Então, a temperatura Celsius é igual à temperatura Kelvin menos 273. Então, essa é a fórmula que eu vou usar. Exemplo, quero transformar 288 Kelvin em graus Celsius. Pega a fórmula, Tc igual a TK menos 273. Onde tem o TK eu coloco 288. Vai ficar Tc igual a 288 menos 273. Fazendo a continha de menos, vai dar 15. Então, temperatura Celsius vai ser 15 graus. Ou seja, 288 Kelvin é a mesma coisa que 15 graus Celsius. Bom, já se eu quiser transformar graus Kelvin em graus Fahrenheit ou graus Fahrenheit em graus Kelvin, aí o processo já é um pouquinho mais complicado. Então eu tenho aqui a fórmula. A fórmula é TK menos 273, tudo isso dividido por 5. Isso vai ser igual a TF menos 32, tudo isso dividido por 9. Então, exemplo, eu quero transformar 303 graus Kelvin em graus Fahrenheit. Então pega essa fórmula grandona. E onde tem o TK, eu vou colocar a temperatura que ele me deu, 303. Então fica 303 menos 273, tudo isso dividido por 5, é igual a TF menos 32, tudo isso dividido por 9. Aí eu vou começar fazendo essa continha de menos. 303 menos 273 é 30. Então no lugar da conta de menos eu ponho o resultado já. Fica 30 e o resto eu repito. 5 igual TF menos 32 sobre 9. Bom, 30 quintos é uma fração que dá para simplificar. O que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração nada mais é que dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número, de forma que ambos os resultados deem números inteiros. Então aqui dá para dividir o 30 por 5 e o 5 por 5. 30 dividido por 5 é 6. 5 dividido por 5 é 1. Então, toda vez que der para simplificar, eu vou simplificar, porque a conta fica mais fácil depois. Então, em vez de eu escrever a fração 30 quintos, eu vou escrever a fração simplificada, que é 6 sobre 1. Então, fica 6 sobre 1 igual, aí repete o resto, TF menos 32 sobre 9. Aí, agora aqui que não dá mais para simplificar, eu tenho uma igualdade de duas frações que não dá para simplificar mais nada. Isso aqui na matemática a gente chama de proporção. Para resolver uma proporção, a gente multiplica cruzado. Então, a gente multiplica esse camarada por esse e esse por esse. Foi o que eu fiz aqui, ó. TF menos 32. Tudo isso vezes 1 dá o próprio TF menos 32. Isso tem que ser igual a 6 vezes 9, que é 54. Então, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, TF menos 32 vezes 1, próprio TF menos 32. 6 vezes 9, 54. Agora ficou fácil. O 32 está negativo. Passa para o outro lado e vai ficar positivo. Fica 54 mais 32, que fazendo a soma vai dar 86 graus Fahrenheit. Ou seja, 303 graus Kelvin é a mesma coisa que 86 graus Fahrenheit. Tá?
Eu posso também querer transformar a temperatura da escala Fahrenheit para Kelvin. Para fazer isso, eu uso a mesma fórmula. Qual que é a diferença? É que agora, em vez de substituir a temperatura aqui, como eu fiz naquele primeiro exemplo, eu vou substituir aqui. Então, exemplo, eu tenho que transformar 50 graus Fahrenheit em Kelvin. O que é que eu vou fazer? Pego a fórmula e onde tem o TF, eu ponho a temperatura Fahrenheit, que é o 50. Aí eu vou fazer essa continha de menos. 50 menos 32, 18. Então fica TK menos 273 sobre 5, que estou só repetindo, igual ao resultado da conta de menos, que é 18, dividido pelo 9 que eu repeti. De novo, 18 nonos é uma fração que dá para simplificar. Quando dá para simplificar, a gente simplifica. Dá para simplificar por 9. 18 dividido por 9, 2. 9 dividido por 9, 1. Então fica, em vez de escrever 18 nonos, vou escrever 2 sobre 1. Então TK menos 273 sobre 5 é igual a 2 sobre 1. Agora que não dá mais para simplificar, novamente vou multiplicar a equação cruzada. Então TK menos 273 vezes 1 dá o próprio TK menos 273. Isso é igual a 2 vezes 5, que é 10. O 273 está negativo, vou passar para o outro lado, fica positivo, e aí é só somar. 10 mais 233 dá 283, ou seja, 50 graus Fahrenheit é exatamente igual a 283 graus Kelvin. Para vocês não ficarem aí tristes, desmotivados, sem ter uma lição de física para fazer na quarentena, né? Então eu trouxe aqui algumas questões para vocês fazerem. Na letra A, eu quero que vocês transformem 29 graus Celsius em Kelvin. Na B, 279 Kelvin em graus Celsius. Essas duas, eu vou usar aquelas primeiras fórmulas que eu usei lá no começo da aula. E aí da C em diante, aí Kelvin, Fahrenheit, Fahrenheit, Kelvin. Então letra C, 293 Kelvin em graus Fahrenheit. Letra D, 318 Kelvin em grau Fahrenheit. Letra E, 59 Fahrenheit em Kelvin. E letra F, 77 Fahrenheit em Kelvin. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. E até a nossa próxima aula. Se inscreve no canal, beleza? Até mais.